Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. John Zhan está criando uma história em quadrinhos cujo protagonista é inspirado em Fu Jian, o líder da influente família Fu. Fu Jian é um homem bonito e rico, mas está em uma cadeira de rodas devido a um acidente que sofreu quando era jovem. Para desenvolver melhor sua história, John tirou fotos secretamente de Fu Jian. No entanto, foi descoberta enquanto tentava fugir e acabou caindo sobre a perna de Su Jian. Para piorar, ela derramou acidentalmente sua bebida antes de escapar. Logo depois, seu chefe ligou e informou que eles estavam sendo processados por usarem Fu Jian como base para o personagem sem permissão. A situação de John ficou ainda mais complicada. A esposa do chefe fugiu, restavam apenas 200 yuans em sua conta e seu filho estava quase sem leite. Desesperada, ela decidiu resolver a questão do processo e foi até o grupo Fu. Porém, o segurança não permitiu sua entrada. Então John conseguiu se esquivar e subiu pelo elevador até o andar onde estava Fu Jian. Ao chegar lá, esbarrou em Fu Jian novamente. Por um momento, John ficou admirando a beleza dele, até que ele estendeu a mão para ajudá-la. Antes que pudesse fazer algo, o segurança apareceu e a levou embora. John não se deu por vencida e tentou uma nova abordagem no estacionamento. Quase sendo descoberta novamente, ela se escondeu na traseira do carro de Fu Jian, que a levou até a mansão da família Fu. Ela entrou furtivamente e encontrou Fu Jian sentado de pijama. John tentou fazer uma ligação, mas foi interrompida. Shui apareceu e a reconheceu, tentando removê-la de lá, mas, de repente, a tia de Fu Jian entrou na sala. Fu Jian, para evitar explicações, pediu a John que se escondesse. Sua tia havia marcado um encontro às cegas para ele, mas Fu Jian não foi. Ele já estava na idade de casar e sentia a pressão da família. Para evitar mais complicações, Fu Jian mentiu para a tia dizendo que já tinha uma namorada. John, sendo rápida, cooperou com a mentira e agiu como sua namorada. Ela foi mais além, afirmando que estava grávida. A mentira ajudou Fu Jian a se livrar da pressão do encontro, mas ele ainda se recusou a retirar o processo contra a empresa de quadrinhos. No entanto, ele a lembrou que invadir sua casa era uma violação da lei. No dia seguinte, o avô de Fu Jian perguntou a ele sobre John. Para aliviar a situação, Fu Jian disse que ela não estava grávida, apenas estava doente. John, por sua vez, mentiu novamente, afirmando que era filha de um grupo poderoso e estrangeiro, o que fez com que o avô quisesse conhecê-la dali a 3 meses, quando escolheria o sucessor da família. Enquanto isso, John visitava sua mãe no hospital, quando viu uma enfermeira cuidando de um paciente com a perna enfaixada. De repente, Shui entrou e propôs um contrato a John. Ela se passaria por sua noiva em troca da desistência do processo. A princípio, ela recusou, mas Shui prometeu que, ao aceitar, teria muitas oportunidades de conhecer melhor Fu Jian e criar conteúdo para seus quadrinhos. Além disso, ele se ofereceu para pagar o caro tratamento médico da mãe de John. Assim, ela concordou. John ficou intrigada sobre o porquê Shui a escolheu. Ele respondeu que não havia risco de ele se apaixonar por ela, então poderiam fingir ser um casal tranquilamente. Furiosa, John respondeu que, mesmo que ele ficasse na Terra para sempre, ela também não se apaixonaria por ele. Logo depois, Shui a levou para conhecer o avô. Enquanto estava no banheiro, John se perdeu e encontrou o avô de Fu Jian no jardim, mas ele não a reconheceu. Durante a conversa, John ajudou o avô a abrir uma fruta e disse que estava lá para encontrar o avô de Fu Jian. Ela mencionou ter ouvido rumores de que ele era severo e de mau humor. Quando Fu Jian finalmente entrou na sala, John o reconheceu e ficou extremamente nervosa. Para sua surpresa, o avô de Fu Jian teve uma boa impressão dela, elogiando seu neto por encontrar uma boa namorada. Mais tarde, a tia de Fu Jian, Van, mostrou uma foto e afirmou já ter uma imagem de John, o que deixou o casal falso apreensivo. Felizmente, a foto mostrava uma garota diferente, o que aliviou os dois. Fu Jian então sugeriu que John ficasse morando na mansão para evitar que a farsa fosse descoberta. Ele a avisou para não confiar em ninguém na casa, pois todos eram monitorados por Van, que, segundo ele, não era sua tia biológica, mas uma filha adotiva. Durante sua estadia, John decidiu tomar um banho, mas acabou escorregando e caindo na banheira. Fu Jian ouviu o barulho e entrou no banheiro. Ao vê-la no chão, ele rapidamente desviou o olhar,
enquanto John, constrangida, tentava se cobrir. Jong-Zan precisaria comparecer ao banquete da família Fu preparado para causar uma boa impressão. Para isso, contratou uma equipe de maquiagem e passou por uma transformação completa, da cabeça aos pés. Ela escolheu um belo vestido branco com detalhes em fúcsia, e sua beleza chamou a atenção de Fu Jian assim que ela chegou ao evento. No entanto, duas mulheres tentaram provocá-la. Uma delas, de propósito, derramou vinho em sua roupa. Foi quando Shinjiro, uma celebridade presente, interveio rapidamente, colocando as duas em seu devido lugar. Apesar de sua ajuda, ele não conseguiu limpar a mancha de vinho, então emprestou-lhe um chale. Mais tarde, descobriu-se que as duas mulheres e Shinjiro se conheciam. O chale que Shinjiro lhe emprestou tinha uma frase escrita em francês que, ao ser traduzida, significava algo como "sou um tolo". Quando John foi apresentada aos outros convidados, já havia devolvido o chale para a surpresa de Shinjiro, que esperava vê-la com ele. A situação rapidamente se transformou em uma pequena tensão, e Shinjiro, furioso, jogou vinho no rosto de John. Ela, no entanto, manteve a calma, sorriu, lambeu o vinho de seus lábios e, em seguida, empurrou Shinjiro na piscina, provocando o riso e a curiosidade dos outros convidados. Logo, Zuhong apareceu e começou a repreender Jong-Zan, mas Fu Jian se aproximou, defendendo-a e afirmando que ela estava certa. Ele então pegou um cobertor e colocou sobre os ombros de John, que, em seguida, se aproximou dele para uma conversa mais íntima. Mais tarde, Social a levou de volta ao carro, onde Joel comentou que Fu Jian estava preocupado que Jong-Zan não conseguisse se defender sozinha. Fu Jian ainda pegou um lenço e limpou o rosto de Jong-Zan. Ela, no entanto, acabou adoecendo, e Fu Jian decidiu ficar ao lado dela para cuidar dela, argumentando que, como casal, era seu dever fazer isso para que parecessem mais convincentes. Enquanto ainda sonolenta, John comentou que estava com frio e puxou Fu Jian para mais perto, segurando sua mão e colocando-a entre seus braços. No dia seguinte, ela já estava melhor, e viu Shui cercado por vários homens. John perguntou sobre Fu Jian, e Shui mencionou que ele havia pegado um resfriado ao cuidar dela. Jong-Zan minimizou a situação, mas Shui a lembrou que Fu Jian esteve ao seu lado quando ela estava doente. Nesse momento, John recebeu uma ligação do Dr. Sun, pedindo que ela fosse ao hospital para discutir o tratamento de sua mãe. Enquanto saía de casa, foi seguida por Kinjiro, mas John conseguiu despistá-lo depois de reconhecê-lo. No hospital, sua mãe havia feito amizade com um paciente chamado Kobeli. Quando John voltou, percebeu que havia perdido seu celular, mas logo um homem o encontrou e devolveu. Ele ainda sugeriu que se adicionassem no WeChat para manter contato e jogar juntos no futuro, mas John recusou a oferta. De volta à mansão, Fu Jian a impediu de sair e a lembrou de que não deveria visitar sua mãe no hospital sem cuidados, pois se Ron descobrisse, haveria problemas. De repente, um grupo de repórteres apareceu, interessados em saber se John estava grávida e se Fu Jian era o pai. Para afastar as suspeitas, Fu Jian e John se beijaram em público, deixando claro que não havia envolvimento com Ciro. Quando os repórteres foram embora, John ficou irritada, pois aquele havia sido seu primeiro beijo. Fu Jian, por sua vez, sorriu e revelou que também era seu primeiro beijo. Depois, ele a levou para ver seu avô e esclareceu que não tinha nenhum envolvimento indevido com Ciro. Os dois fingiram estar apaixonados diante do avô, mas ao perceber que sua imagem estava caindo aos olhos dele, John ficou ansiosa e pediu ajuda a Van para pensar em uma solução. Após a conversa, Van murmurou para si mesma, planejando arruinar a reputação de Fu Jian. Enquanto isso, Fu Jian lembrava do beijo, sorrindo ao pensar no momento. Do outro lado, John estava deitada, também com a cena do beijo em mente, e se repreendia por continuar pensando nele. Na manhã seguinte, John acordou com um gatinho branco ao seu lado na cama. Fu Jian entrou no quarto e explicou que havia adotado o gatinho para ela. Ele então pegou seu telefone e tirou várias fotos dela brincando com o animal. Fu Jian decidiu comprar um presente especial para o avô, mas ao chegar na loja, descobriu que sua tia Van já havia comprado o último quadro disponível e saiu satisfeita. O pintor Goya, que estava lá, reconheceu Jong-Zan de relance, lembrando-se dela como a pessoa que o ajudou no elevador do hospital. Grato por sua ajuda, ele ofereceu-lhe algo ainda melhor. Enquanto isso, o pintor, que era amigo da mãe de John desde que ela estava no hospital,
sugeriu organizar um encontro para sua filha. Fu Jian chegou logo depois com uma expressão séria, notando que havia certa tensão no ar. Ao se cumprimentarem, ele e Shu Wei apertaram as mãos por um tempo prolongado, nenhum dos dois disposto a ceder. Logo depois, Fu Jian e Shu Wei decidiram competir em cadeiras de rodas. Fu Jian foi mais rápido, vencendo a disputa. Shu Wei, desapontado, levantou-se e empurrou a cadeira, tentando disfarçar sua frustração. Fu Jian então exagerou um pouco em sua lesão, fingindo estar mais ferido do que realmente estava, o que fez Zhan se preocupar ainda mais com ele. Assim, Fu Jian retornou ao hospital para ser tratado. Nesse momento, dois homens em trajes elegantes se dirigiram respeitosamente a Kubeli, revelando que sua família também possuía uma grande empresa. Durante a estadia no hospital, Zhan aplicou o remédio em Fu Jian, enquanto os dois trocaram olhares carinhosos. O aniversário do avô finalmente chegou, e Zhan entregou a ele um presente especial, uma caixa contendo um selo feito pelo renomado artista Wood. O avô ficou encantado, mas Furlong demonstrou uma expressão sombria, incomodado. Logo depois, Chauvelin chegou com outro presente e convidou John para uma dança. Isso deixou Fu Jian descontente, e ele pegou uma taça de vinho enquanto observava. Quando soube que John não fazia parte do grupo Li Yuan, ele garantiu que não a denunciaria, pois confiava que ela não faria nada de errado. No entanto, o vinho fez Zhan sentir-se um pouco tonta, e ela foi levada de volta ao quarto para descansar. Nesse meio tempo, Sincero apareceu, e Fu Jian suspeitou que ela tivesse drogado John. Desesperada, Zhan procurou por Fu Jian em todos os lugares, e ao encontrá-lo, percebeu as intenções maliciosas de Shihiro. Fu Jian agiu rapidamente e a afastou com um golpe. Logo depois, Su Zian e o avô chegaram, encontrando Fu Jian e John em uma situação desconfortável. John estava sentada no colo de Fu Jian, e ele parecia prestes a beijá-la. O avô, porém, não demonstrou raiva, pelo contrário, estava sorrindo e comentou que o melhor presente de aniversário seria um neto o mais rápido possível. No entanto, na manhã seguinte, Zhan acordou assustada ao descobrir que estava deitada na mesma cama que Fu Jian, que apenas sorriu. John entrou em pânico com a situação. Enquanto isso, Sincero confrontou Furlong, culpando-o por não ter organizado bem o plano. Irritada, ela mandou seus dois subordinados expulsarem Furlong. Mais tarde, Fu Jian acompanhou Zhan para uma refeição, embora ela não conseguisse suportar o cheiro da comida. Curiosamente, eram seus pratos favoritos, e ela os encomendou. Durante a conversa, John perguntou sobre o motivo da deficiência de Fu Jian, e ele revelou que sofreu um acidente de carro no passado, que resultou na morte de seu pai. Emocionada, John prometeu que o protegeria de agora em diante. Então, Fu Jian recebeu um telefonema revelando que o acidente de carro havia sido causado intencionalmente. Logo após terminar a chamada, Fu Jian surpreendeu Zhan ao se levantar da cadeira de rodas. Ele estava finalmente pronto para dar início ao seu plano de vingança. Suas pernas não eram realmente deficientes, e a cadeira de rodas era apenas uma fachada. Sholue informou a Zhan que Fu Xian havia viajado para o exterior, e que ela teria que assumir temporariamente o comando da empresa. Desesperada, pois não sabia nada sobre a administração, Shui se ofereceu para ajudá-la. Enquanto isso, Zhu Hong convocou uma assembleia de acionistas e declarou que ocuparia o lugar de Fu Xian temporariamente. No entanto, Shui apareceu com Zhan e anunciou que ela assumiria o cargo. Os acionistas apoiaram Zhan, deixando Zhu Hong sem escolha a não ser se retirar. Depois de sair da sala de conferências, ele decidiu dificultar a vida de Zhan. Logo, o Sr. Song começou a criar problemas nos corredores. Ele tinha um acordo com a empresa de Fu Xian para fornecer materiais de construção, mas questionou a qualidade desses produtos, exigindo uma indenização de 5 milhões. Zhan prometeu investigar o caso. Surge apareceu para visitá-la, oferecendo ajuda. Ao mesmo tempo, repórteres cercaram Zhan, questionando se o grupo estava vendendo materiais de baixa qualidade. Para piorar, Sati correu até lá, ajoelhou-se diante do fórum e confessou que tudo havia sido planejado por ele, o que surpreendeu Zhan, mas ajudou a resolver o problema. A notícia chegou ao avô Fu, que imediatamente nomeou Zhan como vice-presidente da empresa, o que elevou ainda mais sua posição.
Michelle, que estava sendo muito útil, sugeriu convidar Jong-un para um jantar, e logo Fu Xian apareceu, sentando-se à frente de Zubeidi, o que trouxe tensão ao ambiente. Ambos começaram a competir pela atenção de Jong-un, disputando quem conseguia agradá-la mais. Quando ela pegou uma uva para comer, Fu Xian pediu para ser alimentado, mas Jong-un acabou engasgando, e ambos correram para ajudá-la. A competição continuou, até sobre quem a levaria para casa, mas no final, ela foi deixada em paz. Mais tarde, após Fu Xian voltar para casa, Jong-un se mostrou irritada, sentindo-se abandonada por ele. Jonathan sugeriu que eles poderiam ser parceiros de verdade, mas para isso o contrato entre eles precisaria ser anulado. Assim que terminaram de conversar, Fu Xian inesperadamente deu um beijo em seu rosto. Jong-un adormeceu nos braços de Fu Xian, e ao acordar, viu que havia recebido um vídeo de seus tios, convidando-o para jantar. Mas o real motivo do convite era que eles sabiam sobre seu envolvimento com Fu Xian e queriam que ele investisse em um negócio. Jong-un ameaçou chamar a polícia, mas quando voltou para a casa de Fu Xian, os tios já estavam lá, aguardando por ela. John Chandler lembrou a Fu Xian que ele não será enganado. O filho de sua tia afirmou que sabia transformar água em gasolina, o que era pura bobagem. Choloé chamou 2 pessoas para ajudar a tirá-los de lá. Então Jong-un procurou Fu Xian em todos os lugares e descobriu que havia 2 novos funcionários, mas essas serão as pessoas chatas de antes. Ela está tão ansiosa que quer assustá-los, mas o avô aparece acompanhado de um caminhão. Jonathan ficou chocado e nervoso. Eles chegaram a esse ponto, então ela não teve escolha a não ser admitir que estava fingindo ser Li Yuan do grupo. John Frusciante correu para ajudá-la e declarou que tudo isso foi planejado por ele. O velho quase teve um ataque cardíaco. Foi Hong que ganhou desta vez depois de ver o velho. Jong-un veio encontrar Fujian com uma cara triste e disse-lhe que eles deveriam terminar o relacionamento. Fu Xian viu Jong-un, quase com lágrimas nos olhos. Os momentos que passaram juntos, cena após cena, apareceram na mente de Fu Xian. O velho não quer que eles fiquem juntos porque são de mundos diferentes. Ele fez Jong-un prometer não ver Fujian novamente, caso contrário, Fujian perderia sua posição na empresa. Jong-un ficou triste e conheceu Kubeli no corredor do hospital. Fu Xiande chegou e quis conversar, mas ela lhe deu as costas e negou, mas no final concordou. Fu Xia diz a ele que rejeitou o pedido do avô. E ele diz a ela que fingiu ser deficiente por anos para descobrir o verdadeiro culpado, que acabou sendo Van, que nunca contou a ninguém sobre esse segredo e a razão pela qual ele contou isso a ela é porque ele realmente confiava nela e se apaixonou. Depois disso, John começou a chorar. Eles então começaram a se beijar e os 2 finalmente se reconciliaram. Fu Huf pensou que seu plano havia acabado, mas John diz que era muito cedo para ficar orgulhosa porque ela já havia se reconciliado. Confucionista também mencionou o acidente de carro. O que dava a entender que o assassino era uma Van e que tinha provas. Ele tentou quebrar as provas, mas nem o sujo nem o avô entraram, o que surpreendeu a Van. O velho teria adotado Van e sempre a considerou como sua própria filha, mas ele conspirou para assassinar seu filho e Suzian disse-lhe para ir à delegacia e ele se entregaria. Van disse que trabalhou duro pela família durante décadas e que o velho nunca a levou a sério. Vemos então John andando confuso, e eles mencionaram que a memória que ele mostrou a Van não continha nenhuma informação. Este se expôs. Fu Xian ajoelhou-se diante de Johnny e tirou o anel de noivado preparado com antecedência. John ficou encantado e aceitou a proposta, finalizando com um beijo. O casamento mal foi comemorado e o avô já queria um neto. Fu Xian disse que faria o seu melhor. Os 2 então subiram juntos no palco para receber as bênçãos de seus familiares e amigos. É assim que termina esta interessante e bela história. Além disso, convido você a se inscrever para mais conteúdos como este.